Agora nós vamos para multiplicação de números decimais. Exercício. Primeiro, multiplique os números abaixo. Eu tenho 2,7 vezes 3,9. Então, olha aqui a regra da multiplicação, viu? A regra da multiplicação é essa. Primeiro passo, arme a conta e multiplique os números normalmente. Então, vou armar e vou multiplicar normalmente, olha. Então, vai ficar aqui, olha, 2,7 vezes 3,9. Armei a conta e vou multiplicar normalmente, olha. Veja que aqui não tem nada não precisa colocar vírgula abaixo de vírgula. Arma normalmente. Então, vou multiplicar 9 vezes 7, 63. Então, coloca 3, reserva 6. Agora, 9 vezes 2, 18. 18 com mais 6 vai ficar 24. Então, 24. Aí eu apago aqui o 6. E agora eu vou multiplicar com 3. Já multipliquei com 9, foi? 9 com 7, 9 com 2. Agora vai ficar 9 vezes com 7 e 9 com 3, né? Ou 3 com 7 e 3 com 2. 3 vezes 7, 21. Coloca 1, reserva 2. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Então aqui ficou 8. E agora vou somar, né? Então vamos lá. Pronto, ele disse, olha, arme a conta e resolva normalmente, mas eu não terminei de resolver. Vou terminar. 3, 4 com mais 1, 5, 2 com mais 8, 10. 10. Olha agora o que ele diz. Segundo passo. Conte as casas decimais do multiplicando e do multiplicador. A quantidade de casas será a mesma do resultado. Casas decimais são números que estão depois da vírgula, para não esquecer. Pessoal, em uma conta de multiplicação, eu tenho essa parte de cima, que eu chamo de multiplicando. Eu tenho essa parte de baixo, que eu chamo de multiplicador. E aqui no finalzinho, no resultado, é o produto. Então, eu tenho que contar as casas decimais do multiplicando e do multiplicador. Então, aqui eu contei, olha, no multiplicando, 1, 2 e aqui embaixo, 3. Eu conto o que? As casas decimais. Os números que estão depois da vírgula, deu 3. Então, aqui no resultado, tem que ficar 3 casas decimais também. Aí eu conto assim, olha, começo desse, 1, 2, 3. Então, a vírgula veio para aqui, para perto do 8. Porque aqui é 3 e aqui também tem 3 casas decimais. Então, aqui também, olha, vou contar as casas. Quantas? 1, 2. 2 casas decimais. Então, aqui no resultado tem que ficar 2 casas também. Eu começo aqui de trás, olha. 1, 2. Aí a vírgula vem aqui, olha. Então, ficou 10,53. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 5,75 vezes 7. Então, vou armar aqui. 5,75 vezes 7. Observe que a regra diz o quê? Olha o que é que a regra diz. Arme a conta e multiplique os números normalmente. É o que eu estou fazendo. Armei a conta e multiplico normalmente. Armo normal. Aqui ele não mandou botar vírgula debaixo de vírgula não, viu? Na multiplicação não tem nada disso. Então, vou resolver. 7 vezes 5, 35. Coloca 5, reserva 3. 7 vezes 7, 49. Com mais 3, 52. Então, eu coloco 2 e reservo 5. 7 vezes 5, 35. Com mais 5, 40. Então, ficou aqui o 40. Apagando aqui esses números de cima. Apaguei. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? O outro passo da regra.
Conte as casas decimais do multiplicando e do multiplicador. A quantidade de casas será a mesma do resultado. Então, olhe, eu tenho que contar as casas decimais. Aqui é o multiplicando e aqui é o multiplicador. Então, eu contei 1, 2, 3. Ficou 3 aqui depois da vírgula. Então, olhe, cuidado agora, viu? Olha, casas decimais. A regra mandou conte as casas decimais. Só casas decimais. E o que são casas decimais? Números que estão depois da vírgula. Então, aqui não tem casas decimais no multiplicador, só tem aqui no multiplicando. Então, 1 casa decimal, 2. Aqui não tem. Então, no resultado tem que ficar 2 casas também. Aí eu começo 1, 2. Então, a vírgula vem para aqui. Muito cuidado para não se confundir. Aqui era casa decimal, olha, número depois da vírgula. Aqui era casa decimal, número depois da vírgula. Mas o 7 não é casa decimal. Aqui é o número 7. Sozinho. Não tem aqui casa decimal. Não tem vírgula aqui. Tá bem? Vamos agora para o próximo. Letra C. A regra diz: arme a conta e multiplique normalmente. Então, vamos armar. Nesse caso aqui, eu vou armar assim, olha. Aqui eu tenho 7,2 vezes 93 e aqui vezes 4, né? Tem tudo isso aqui. Aqui tem três números para multiplicar. Então, primeiro eu vou multiplicar 7,2 vezes 9,3. Depois eu multiplico com 4, viu? Então, vai ficar, olha, 7,2 vezes 9,3. Multiplicar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Agora multiplicar com 9. 9 vezes 2, 18. Coloca 8, reserva 1. 9 vezes 7, 63. Com mais um que sobrou, 64. Agora eu vou somar. 6, 1 mais 8, 9. 4 mais 2, 6. E aqui 6. Olha agora, vou contar as casas decimais. 1, 2. Números depois da vírgula. Aqui no resultado também 2. 1, 2. Então, a vírgula fica aqui, ó. 2 casas também. Agora eu pego 66,96 e multiplico com 4, olha. 66,96 vezes 4. Então, vamos lá. 4 vezes 6, 24. Então, coloca 4, reserva o 2. 4 vezes 9, 36, com mais 2, 38. Coloco o 8 e reservo o 3. 4 vezes 6, 24, com mais 3, 27. 7, reserva 2. 4 vezes 6, 24, com mais 2, 26. Pronto. Agora, apagar aqui esses números de cima. E vou contar as casas decimais, viu, minha gente? Vou contar as casas decimais. 1 casa decimal, 2 casas decimais. Então, aqui também no resultado tem que ficar 2 casas. Aí eu começo, olha, 1, 2. Então, a vírgula vem ficar aqui, olha. 2 casas, tá vendo? Então, ficou 267,84. Então, multipliquei primeiro esses 2 e o resultado eu multipliquei com o 4, certo? Tem mais um exemplo, para ficar bem entendido o assunto. Olha, tá aqui. 9,84 vezes 5,63. Então, vamos lá. 9,84 vezes 5,63. Vamos multiplicar. Começando com 3. 3 vezes 4, 12. Coloca 2, reserva 1. 3 vezes 8, 24. Com mais 1, 25. Coloca 5, reserva 2. 3 vezes 9, 27. Com 2, 29. Aí eu apago esses números aqui de cima. E agora eu vou multiplicar com o 6.
6 vezes 4, 24. Coloco o 4, reservo o 2. 6 vezes 8, 48. Com mais 2, 50. Coloco o 0 e reservo 5. 6 vezes 9, 54. Com 5, 59. Aí eu coloco aqui o 59 todo. Apaguei aqui. E agora eu vou multiplicar com o 5. 5 vezes 4, 20. Por uma casinha, né? Vai pulando, né? Coloca 0, reserva 2. 5 vezes 8, 40. Com mais 2, 42. Coloca 2, reserva 4. 5 vezes 9, 45. Com mais 4, 49. Ficou 49. Aí, tracinho aqui e vou somar. 2, desce para cá, 9, né? 5 mais 4, 9. 9 mais 0, ficou 9. Agora aqui, 2 com mais 9, 11. 11 com mais 2, que ficou 13. Então aqui, olha, coloca 3 e reserva 1. 1 mais 9, 10. Com mais 5, 15. Coloquei 5, reservei 1. E 1 mais 4 ficou 5. Pessoal, agora vamos para as casas decimais. Eu vou apagar esses números daqui. Olha, e vou para as casas decimais. Vamos ver quantas casas decimais, olha. 1, 2, 3, 4. Casas decimais são números que estão depois da vírgula. Então, aqui também vai ficar 4, olha. 1, 2, 3, 4. Então, a minha vírgula vem aqui. Então, ficou 55,3992. Tá bem? Agora, ainda tem outro caso aqui bem fácil e simples. Veja. Observação. Para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, desloca-se a vírgula para a direita. Quantas casas forem o número de zeros? Pessoal, aqui eu tenho 5,28 vezes 10. Então, vou repetir aqui, olha. 5, 2 e o 8. Vezes 10. Olha, aqui tem um zero, não é isso? Então, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Olha, se é um zero, eu desloco uma vez. Então, a vírgula sai daqui e vem para aqui, para o número 2, olha. Desloquei. Certo? Então, de novo, para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, desloca-se a vírgula para a direita. Quantas casas forem o número de zeros? 1 zero, uma casa. Se fosse 2 zero, duas casas. Se fosse 3 zero, três casas. E assim por diante. Aqui eu tenho 4,3 vezes 100. Então, vou repetir aqui, olha. 4,3. Eita, a vírgula não coloca não. Vezes 100, né? Quantas casas decimais tem aqui? 2. Então, eu vou deslocar a vírgula 2 vezes. Olha lá, viu? Começando. Aqui, ó. 1, 2. Então, aqui, ó. A vírgula está aqui. 1, 2. Mas não tem mais números. Aí eu completo com 0, olha. Para eu poder deslocar, ó. Desloquei 1, desloquei 2. Então, ficou quanto aqui? 430. 4,3 vezes 1000, que fica 430. Vezes 1000 não, desculpa, vezes 100, que fica 430. Aqui eu desloquei a casa, a vírgula duas vezes. E aqui, pessoal, 7,20. Então, vai ficar aqui 7,20 vezes 1000. Quantas casas decimais eu tenho? Quantos zeros? Perdão. 1, 2, 3. Então, eu vou deslocar a vírgula 3 vezes. Então, aqui eu vou deslocar a vírgula, olha, ela está aqui, né? Então, ela vem 1, 2, 3. Aí, eu coloco um zero para completar, para dar 3, olha. Ela está aqui. 1, 2, 3. Então, ficou 7.200. 7,2 vezes 1000, 7.200.
Pessoal, agora aqui, vejam. 58,221 vezes 1.000. Então, vai ficar aqui, olha. 5, 8, 2, 2 de novo e 1. Quantos zeros? 1, 2, 3. Então, eu vou deslocar a vírgula 3 vezes. A vírgula está aqui. Então, olha. 1, 2, 3. Pronto. A vírgula desapareceu. Nem precisou acrescentar zeros. Então, ficou quanto aqui? 58.221. Próxima. 97,24789 vezes 1.000. Então, vou colocar aqui, olha. 9, 7, 2, 4, 2, 4, 7, 8, 9. Eita, que número grande, né? Olha. 2, 4, 7, 9, 8. 2, 4, 7, 9, 8. 7, não, 8, 9. Então, aqui eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3. Então, vou deslocar a vírgula 3 vezes. Então, a vírgula está aqui no 2, olha. Então, vou começar, viu? 1, 2, 3. Então, a vírgula veio para aqui, olha. Então, ficou quanto aqui? 97.247,89. Essa é a multiplicação. Veja que quando está multiplicando por 10, 100 ou 1.000, é bem fácil de multiplicar. Com isso, a gente estudou a multiplicação de números decimais.